Ontem, uma cliente minha do programa de aceleração de gestão chorou depois que eu acabei de explicar exatamente tudo que eu vou compartilhar com você nesse vídeo. E ela chorou porque ela se sentiu culpada, porque depois de tentar colocar 17 pessoas diferentes lá dentro da loja dela, sem sucesso, ela teve acesso ao passo a passo que eu uso para contratar pessoas para os meus clientes e ela entendeu que sim, um elemento que faltava era o conhecimento, era ter em mãos um roteiro e entender quais são os passos para que realmente você consiga ter mais assertividade, chegar mais perto possível das pessoas certas para colocar aí dentro da sua empresa. Se você também já tentou buscar um colaborador para sua empresa e não conseguiu, deixa um like aqui para eu saber que esse vídeo é importante para outras empresas também. E a partir de agora eu vou compartilhar com vocês dois materiais. Um formulário que eu utilizo para fazer pré-seleção dos candidatos que chegam até mim e o roteiro completo das entrevistas, como eu faço entrevista. Então você pode ou pegar seu computador e já ir digitando, ou pegar papel e caneta, porque você já pode ir montando esses materiais para que você comece a utilizar agora mesmo aí dentro do seu negócio. Antes de falar o que você deve fazer com os candidatos que chegam até você, eu vou falar rapidamente como você pode achar essas pessoas no mercado. Muita gente tem essa dúvida e realmente para mim é uma das partes mais desafiadoras. Então, o que a gente atualmente faz com os nossos clientes eu não tenho banco de talentos, porque esse não é o grande objetivo da minha empresa, não é atender essa demanda. Então a gente busca essas pessoas, claro, por indicação. É legal você fazer uma arte bacana para que as pessoas, tenham vontade de preencher o formulário que eu vou mostrar, de mandar o currículo, se interesse pela vaga. Você pode colocar pontos-chave, benefícios diferenciais da sua empresa nesse material. E claro, você pode compartilhar nas redes sociais. Dependendo da vaga, é muito importante que você coloque lá no LinkedIn. Mas também é muito bom contar com indicações. Então é legal você mandar para grupos de empresários, grupos que até os seus próprios colaboradores participam, e a gente utiliza também muito a ajuda de grupos de emprego e vaga do Facebook. Além disso, existem muitos sites, principalmente regionais, onde você pode colocar a vaga lá, muitos deles são gratuitos. Você consegue lá inscrever a vaga e ter um alcance legal, principalmente quando a gente fala de alcance regional. O Facebook e esse site são muito bons. E aí, claro, quando a gente fala de estágio, a gente tem aqueles órgãos já específicos que fazem essa seleção de currículos, tanto de estágio quanto de vagas fixas. Eu tenho certeza que aí na sua cidade existe isso, então é legal você já ter isso tudo organizado para quando surgir uma vaga você já saber como você vai distribuir essa informação e conseguir os melhores currículos. Lá no anúncio das vagas, geralmente eu coloco o link para a pessoa preencher o formulário e entrar na pré-seleção dessa vaga. E aí lá no final do formulário, depois eu vou mostrar para vocês, é onde eu peço, coloco ali um e-mail da empresa que é só para isso, para que a pessoa envie o currículo, porque muita gente acha que o currículo é o mais importante, mas o currículo hoje em dia, ele não mostra quase nada pra gente. O que é ouro realmente, que vai fazer muita diferença na seleção desses candidatos, são as perguntas que eu vou passar aqui para você e as coisas que você precisa realmente enxergar e ir atrás. Então, é um formulário do Google normal, você pode colocar a sua logomarca, você pode colocar até alguma coisa sobre a vaga, enfim, utilizar a sua comunicação visual, cores, mas isso não é o mais importante. O que é importante vão ser as respostas que a gente vai captar desse formulário. Então, geralmente eu coloco aqui na descrição do formulário, lá no topo, alguns pontos, chave. Geralmente aqui eu já não falo de valores, de benefícios. Se você achar que é um público que é muito sensível para isso, você pode colocar um pouco disso, mas é importante você colocar principalmente
alguma informação sobre a vaga e pré-requisitos. E aí depois normal, né, aquela coleta de dados normal, nome, WhatsApp, é importante você frisar que a pessoa tem que escrever o WhatsApp dela certo, porque geralmente eu também faço uma conversa lá pelo WhatsApp para entender como que a pessoa escreve, como que ela responde, se ela vai rápido, devagar, se ela, né, fala direitinho, se ela é educada. Então eu gosto também, além disso, de fazer uma triagem lá pelo WhatsApp e, quando necessário, a gente até faz uma ligação antes de fazer a entrevista online, que é uma etapa depois do formulário que eu vou explicar para vocês. Então, eu pergunto aqui como que descobriu essa vaga, por quê? Porque eu gosto de saber o que deu certo. Ah, foi LinkedIn, Instagram, foi alguém que encaminhou pelo WhatsApp, que também é uma coisa legal, você fazer uma arte e falar assim, ó, encaminho para um amigo. E aí você dispara nos grupos, às vezes até no grupo da empresa, e as pessoas já vão passando aquela oportunidade à frente. Então, indicação, enfim. E aí já começam as perguntas de triagem. Falar um pouco sobre a formação dela. Ah, Lorena, mas isso já tem lá no currículo. Sim, mas aqui geralmente a pessoa fala um pouco da história dela, traz um pouco da emoção, né? Lá no currículo, geralmente são tópicos. Aqui às vezes a pessoa vai escrever uma dificuldade que ela teve na formação dela, ou por que ela fez esse curso, ou por que ela não fez talvez alguma coisa a mais. Então, eu gosto de deixar aberto aqui para que a pessoa escreva com as palavras dela. E, gente, como a pessoa vai escrevendo, é muito legal, por quê? Porque você pega erros de português, a forma que a pessoa fala, às vezes a pessoa até escreve alguma coisa e depois ela coloca risos. Então, você já vê algumas coisas da personalidade dela e você começa a entender se ela serve ou não para aquela vaga. É uma forma muito legal da gente conhecer a pessoa. E aí, eu começo a perguntar coisas um pouco mais profundas. Fale 3 valores de vida que são inegociáveis para você. O que são valores de vida? Geralmente as pessoas sempre falam, né? Honestidade, confiança, educação, enfim. E é importante família, é importante você entender se esses valores casam com os valores da empresa. Aqui já é uma parte fundamental. Porque, como são 3 só, a gente tem milhares de valores, é importante você entender se você acha que é uma pessoa que tem a ver com a sua empresa. E aí eu já falo de cara, gente, não tenha pena de desqualificar o candidato ou de ficar com o pé atrás. A gente tem que ficar com o pé atrás o tempo todo. Às vezes a gente está com muita pressa, na euforia de conseguir uma pessoa para resolver aquele problema e a gente coloca uma pessoa errada e aí lembra que você vai ter que voltar atrás e ainda ter um prejuízo financeiro, ter um prejuízo de tempo que você vai ter que treinar aquela pessoa e depois não vai dar certo. Então, o momento da triagem, o momento da seleção da entrevista, ele é fundamental. Se você não tem condições de pagar uma pessoa, se você hoje não tem uma pessoa na sua empresa full time para fazer isso, é muito importante que você domine isso daqui, depois você treine alguém para realmente bater o olho, conseguir fazer a leitura das pessoas, conseguir pegar coisas importantes, fazer essa peneira muito bem feita para realmente ficar só o ouro, a gente ter assim o mínimo de problema possível. Você pode passar por esse processo todo que eu vou te passar aqui e talvez ter problemas? Sim, mas eu te falo que ao longo desses anos todos, né, mais de 14 anos empreendendo, contratando pessoas para minha empresa, para a empresa dos meus clientes, eu tive muito poucas situações que, quando eu fiz muito bem a triagem, não deu certo. E aí, às vezes, não deu certo também por uma outra questão, a pessoa muda alguma coisa na vida dela, ou a gente realmente entende que não é mais aquela vaga, não é a pessoa. Então, isso daqui vai ajudar muito você. Então, voltando, uma coisa que eu gosto de fazer, uma outra pergunta que ela é aberta, porque ela traz margem pra gente avaliar várias coisas. O que a pessoa gosta de fazer, qual é a grande habilidade que ela acha que tem. E aqui, gente, às vezes muita gente, quando a gente fala de habilidade, a pessoa coloca alguma coisa assim, eu adoro tocar violão. Ótimo, mas a gente tem que entender, não que você vai desclassificar ela por causa disso,
Mas o que a gente precisa entender é a grande habilidade que ela vai levar para dentro da empresa, né? Provavelmente violão não é uma coisa que se aplica a pouquíssimas empresas. Então você tem que entender, beleza, você faz isso, mas qual é a sua grande habilidade? Você é bom para resolver problemas? Você é organizada? Você é uma pessoa comunicativa? Você é uma pessoa que traz estabilidade, que é conselheira? Você é uma pessoa analítica? Então a gente tem que entender e ir a fundo nisso, entender o que é habilidade, porque as pessoas às vezes se conhecem pouco e ela não consegue mostrar o que ela tem de bom. E é a primeira coisa aqui é a gente pedir para a pessoa se vender pra gente. E aí, contar um pouco das experiências profissionais dela, o que ela sente orgulho, qual foi o maior desafio que ela superou. E aí, novamente, com as palavras dela, ela vai contar pra gente alguma história de superação. Ah, Lorena, a pessoa nunca trabalhou. Sim, conta alguma coisa da vida escolar dela. Ah, ela nunca trabalhou com a área que eu vou colocar ela aqui dentro da empresa. Ótimo, conte de outra área. Aqui você tem que avaliar a perspectiva da pessoa de mostrar como ela supera desafios. O que ela consegue, o que ela já conseguiu fazer, as conquistas da vida dela. E aí depois a gente pede para ela escrever um pouco falando com relação à vaga, por que ela é a pessoa certa para aquela vaga. É como se ela fizesse uma defesa da vaga. E depois vem a pretensão salarial, que é legal a gente alinhar, e se ela está trabalhando ou não hoje. Então, com essas perguntas, você vai ver na hora que você começar a rodar esse formulário aí dentro da sua empresa, você vai ver que muita coisa vai mudar, você vai ter um outro olhar, porque o currículo é uma coisa muito fria, o currículo geralmente não mostra quase nada do que eu comentei aqui com vocês, e esse formulário, ele vai te ajudar, primeiro, a não sair chamando todo mundo que manda um currículo para você, começar a passar essa peneira e realmente só levar para entrevista online, que é o que eu faço antes da entrevista presencial. Quem realmente tem a ver coisas que te chamaram a atenção aqui nesse formulário, você vai ver que é uma grande mudança. E aí eu quero saber, me conta aqui nos comentários se você já usou um formulário assim, ou se você usa só currículo, ou o que você usa, o que você tem usado aí para fazer a triagem, para captar as pessoas que vão vir trabalhar dentro da sua empresa. Eu quero saber. O que geralmente eu faço depois de pegar as pessoas que eu acho mais interessante, que eu acho que mais vai encaixar dentro da empresa, porque é muito importante a gente olhar a cultura, a gente olhar quem vão ser os subordinados daquela pessoa, quem vão ser os líderes daquela pessoa. Eu chamo para uma entrevista online, onde eu vou passar esse roteiro exato aqui que eu converso com as pessoas e depois eu chamo para entrevista presencial. Se você quiser chamar já direto para entrevista presencial, você pode usar o mesmo roteiro, porque depois quando eu converso presencialmente com a pessoa, eu faço um reforço, geralmente eu dou mais informações sobre a vaga, sobre como é a liderança dela, sobre como é a equipe que ela vai trabalhar e entendo alguns pontos, né, dou aquela apertadinha para ver se a pessoa realmente vai se encaixar ali. Não tenham medo de perguntar tudo, perguntar mais de uma vez, de mostrar perspectivas, mostrar como vai ser a rotina da pessoa, porque isso é muito importante para ela também analisar e entender se ela vai se encaixar, porque para não ser uma surpresa depois, nem para você, nem para a pessoa. Então, não tenham medo nessa hora de realmente ir mais fundo, de mostrar, perguntar, enfim. É muito importante que você faça isso. E aí, geralmente, quando eu me interesso pelas pessoas, eu passo alguns testes de perfil. Não é obrigatório, mas eu acredito que ajude demais a gente nesse processo. Eu sei que nem todo mundo tem acesso a esses testes, mas é muito interessante, se você puder, você faça teste de perfil comportamental, porque isso também vai mostrar as tendências de comportamento e personalidade daquela pessoa. E aí, geralmente, eu transfiro algumas situações para cá, né? Eu faço um documento no PowerPoint, enfim, você pode fazer no Word, você pode usar o que você quiser. Até mesmo um formulário do Google onde você mesmo preenche.
Então eu coloco aqui os valores, as habilidades, experiências, a defesa da vaga, coloco os testes de perfil e aí depois eu peço para a pessoa falar um pouco mais sobre com quem ela mora, como é a rotina dela atualmente, se ela está trabalhando, como que é a rotina, se ela não está, como que é a rotina. Peço para ela, depois dessas questões pessoais, falar um pouco das experiências mais marcantes profissionais dela e geralmente eu pego o currículo e ela começa a contar e aí quando alguma coisa me chama a atenção, eu aprofundo, né? Tipo, se ela ficou muito tempo em um emprego, por quê? Se ela ficou pouco tempo, por quê? O que fez ela sair, o que fez ela mudar de cidade, enfim, é muito importante você ser muito curiosa, ter muita paciência nesse momento, fazer leitura corporal, entender o que incomoda a pessoa, o que não incomoda quando você fala de algum assunto, enfim, invista tempo, esteja presente realmente na entrevista, não coloque esse agendamento como uma coisa de cumprir tabela. Ah, Lorena, eu não gosto de fazer, eu não tenho paciência. Sim, é muito importante, gente, que a gente, como empreendedor, a gente treine, a gente aprenda a fazer leitura das pessoas, a conversar, a se relacionar, a ouvir o outro. Isso vai te ajudar muito em várias perspectivas aí dentro do seu negócio. Então, aproveita e comece por aqui se você está com problemas de contratação. Eu gosto de pedir a pessoa para pensar no futuro dela e falar o que ela quer realizar, quais são as metas de vida. E aqui muita gente às vezes não consegue falar nada, isso é muito preocupante, mas também muito normal. Então é bom você dar uma cutucadinha ali, não tem nada que você quer fazer na sua vida pessoal, profissional, enfim. Depois, quais são 3 características muito positivas que as pessoas que trabalham com ela sempre falam? Aqui também, gente, se a pessoa tiver muita dificuldade de falar, é importante você entender por que as pessoas não elogiam ela. Entender o motivo dela não saber 3 características positivas que o outro fala dela. E aí depois 3 coisas que ela está buscando melhorar, que ela entende assim, eu já não sou tão boa nisso, eu preciso melhorar. No que ela está trabalhando, o desenvolvimento dela profissional, o desenvolvimento dela comportamental, enfim. E o que ela mais gosta na área que ela atua. É muito importante você entender assim, qual é a paixão dela, o que ela mais gosta e avaliar se ela vai ter espaço para fazer isso dentro da sua empresa. A gente tem que ser sempre muito sincero, tá? Porque às vezes a gente quer resolver um problema, mas a gente coloca uma pessoa que às vezes até a gente gostou, teve afinidade, mas não é a pessoa certa para a área. Você tem que pensar muito na rotina dela, muito com quem ela vai trabalhar, se vai dar certo ou não. Você entender um pouco também da vida dela quando ela não tá trabalhando, então as horas de folga, o que ela faz quando ela tá de folga. E aqui é importante até você entender se as coisas que ela faz na folga não são coisas tão pesadas que vão reverberar na rotina dela de trabalho. Então tenha muita atenção aqui também. Domínio de informática é muito importante, principalmente se você tem sistemas, se você precisa de pessoas que mexam em algum programa específico, enfim. E aí, gente, a gente vai chegando no final e é muito importante que você peça a pessoa para falar o que ela espera de uma empresa que ela vai trabalhar. Qual a expectativa dela? Porque, como eu falei, você também tem que atender as expectativas dela, você tem que ser muito sincero e honesto. Então, ela vai falar tudo, como que ela pensa de rotina, de ambiente, de colegas de trabalho. Deixa ela falar e anota aqui, depois você pondera se você pode ou não cumprir com isso tudo ou chegar perto e seja sincero, fala, olha, isso daqui eu não vou conseguir fazer por você e deixa a pessoa decidir também. E aí depois na finalização eu explico mais sobre a vaga, sobre a oportunidade, sobre os benefícios e tiro dúvidas da pessoa, se ela tem qualquer dúvida sobre a empresa, sobre a rotina, sobre o trabalho que ela vai desempenhar, deixe bem aberto, deixe à vontade para que a pessoa tire todas as dúvidas dela. Esse é o momento de vocês se alinharem. Se você chegou até aqui, me conta se você acha que esses roteiros, essas perguntas, esse passo a passo vai te ajudar
a criar um processo de seleção melhor aí dentro da sua empresa, passar essa peneira. E uma coisa eu já aviso, esse vídeo tem uma continuação, mas eu quero saber se você quer realmente ter acesso também ao passo a passo, que é o onboarding, que a gente chama quando a pessoa entra dentro da nossa empresa. Depois que você falou, achei a pessoa fala, achei a minha empresa, e aí ela começa a trabalhar. Tem uma parte muito importante que a gente precisa cuidar nos primeiros dias da pessoa dentro da empresa, os primeiros dias que eu falo aí, os primeiros 60, 90 dias da pessoa dentro da sua empresa. E se você quer ter acesso a isso, coloca aqui nos comentários para mim que eu vou gravar a segunda parte. Se esse conteúdo te ajudou, pode se inscrever aqui no canal, porque tem vídeo novo toda semana com os temas de liderança, gestão, crescimento, lucro. E também pode indicar o canal para outro empreendedor, compartilha esse conteúdo para que a gente possa crescer, para que eu possa fazer vídeos cada vez melhores e com mais frequência aqui para você, para sua empresa e para outros empreendedores. Então, até o próximo vídeo.